Nessa videoaula nós vamos aprender a fazer o download da nossa imagem através do nome dela. Se você vier aqui nos nossos dois últimos métodos que nós criamos, você vai verificar aqui, ó, que nós estamos utilizando somente a URL da nossa imagem. Tanto é que até o nome aqui do nosso método eu posso estar alterando. Eu posso colocar underline URL no final. Que daí dessa forma, quando vocês forem baixar o código fonte do nosso projeto, vocês vão conseguir lembrar aqui do que esses métodos estão fazendo. Então aqui os dois, nós estamos fazendo o download de uma imagem através da URL dela. Então agora vamos criar o nosso terceiro método aqui. Então aqui eu vou colocar o nome como sendo download underline imagem underline 3 underline nome. Aqui dentro nós vamos precisar de uma variável que ela vai ser do tipo Firebase Storage, então eu vou criar ela aqui em cima. O nome que eu vou dar para essa nossa variável vai ser de Storage, ela vai ser do tipo Firebase Storage. Aqui eu vou inicializar ela com o valor null. E aqui dentro do nosso onCreate, eu vou estar inicializando essa nossa variável. Então aqui eu vou colocar Firebase.storage. Aqui a nossa descrição aqui, a nossa classe Firebase ela vai estar em vermelhinho, não tem problema, você vai clicar em cima e vai dar um Alt Enter e clicar aqui em importar. Import. Pronto, veja que já inicializamos a nossa variável. E o que significa esse código aqui? Ó? Vai ser a mesma coisa que eu expliquei para vocês aqui na nossa tela de abertura, referente a esse código aqui. Ó. Mas eu vou estar explicando novamente, só para que dessa forma você realmente consiga entender o que significa quando nós inicializamos uma variável dessa forma aqui. Ó. Perceba que quando nós entramos aqui no site aqui do Firebase, se nós queremos acessar o serviço de armazenamento, nós temos que clicar aqui em cima de Storage. Olha só, então, primeiro eu clico em cima para depois eu conseguir aqui fazer um upload, criar uma pasta, excluir um arquivo. Então, o primeiro passo é o que? É clicarmos aqui em cima de Storage. Aqui no nosso código, nós não temos como fazer esse clique. Então, uma forma é fazer isso daqui. Ó. Então, esse código aqui que nós estamos fazendo é a mesma coisa como se eu estivesse clicando aqui em cima de Storage. Então, a partir desse momento, eu posso agora fazer um upload, posso criar uma pasta, tudo aqui através do nosso código, por causa desse comandinho aqui. Ó. E nós temos essa nossa variável Storage, que faz com que a gente consiga fazer isso. Então, aqui dentro desse nosso método, eu vou agora criar uma outra variável. Olha só, vou criar uma outra variável. Eu vou chamar essa nossa variável de reference. E agora, eu tenho que fazer o caminho até chegar no local onde a nossa imagem está armazenada aqui no Firebase. Veja que a nossa imagem ela já está aqui. Ó. Então, eu clico em cima de Storage e nós já temos aqui a nossa imagem. Então, quando está dessa forma, eu faço o quê? Eu pego a minha variável Storage, coloco um ponto, coloco aqui o reference, porque eu quero a referência do nosso armazenamento. Aqui eu vou colocar esses nossos caracteres ali, esses nossos símbolos de exclamação. Agora aqui eu vou colocar um child e aqui dentro eu vou colocar o nome da nossa imagem. Então o nome dela aqui vai ser jafapps.png. Então eu vou vir aqui no nosso código e vou colocar o nome da nossa imagem aqui, ó, jafapps.png. Então vai ser dessa forma aqui. Mas Johnny, e se a nossa imagem estiver dentro de uma pasta? Então não tem problema, olha só. Eu vou inserir a nossa imagem aqui dentro dessa nossa pasta aqui, ó, chamada imagem 1. Vou fazer o upload de um arquivo. Vamos lá. Vou selecionar aqui a nossa imagem. Olha só, então o nome da nossa imagem é o mesmo. Só que agora ela está dentro aqui da nossa pastinha chamada imagem 1. Então, quando você tiver esse tipo de estrutura lá no seu armazenamento, então você vai fazer o quê? Ao invés de colocar aqui o nome da nossa imagem, nós vamos colocar o nome da nossa pasta. E o nome da nossa pasta é imagem 1. Então aqui eu vou colocar imagem 1. E depois que eu acessei a nossa pasta, eu coloco um child novamente e então eu vou estar colocando o nome aqui da nossa imagem. O nome da nossa imagem, que vai ser jafapps.png.
Então olha só, dessa forma aqui, primeiro você está acessando uma pasta e depois você quer o nosso arquivo que vai ser uma imagem. Agora que eu fiz isso, eu preciso agora pegar a nossa variável reference, colocar aqui um ponto e então utilizar aqui o download URL. Por que eu vou colocar o download URL? Eu já vou explicar para vocês, tá? Eu vou antes aqui colocar o nosso add on success listener. Por que eu estou colocando esse add on success listener? Porque eu quero que o Firebase ele nos informe quando a gente conseguir fazer o download da nossa URL. Então esse comandinho aqui é para fazer o download da URL, tá? Então nós estamos fazendo uma comunicação com o Firebase, dizendo para ele o seguinte: olha Firebase, eu quero acessar a pasta imagem 1 e dentro dessa pasta imagem 1 eu quero a imagem chamada jafapps.png. Então o Firebase ele vai nos responder se ele vai conseguir te enviar as informações referentes a essa imagem ou não. Então caso a gente consiga realizar uma comunicação bem sucedida com o Firebase, então o Firebase ele vai executar o código que vai estar aqui dentro. Ó. Caso aconteça alguma falha na comunicação com o Firebase, então nós vamos chamar aqui o nosso add on failure listener. Olha só. Então isso é a mesma coisa que eu já expliquei para vocês anteriormente. Então aqui só vou ressaltar novamente para vocês. Caso aconteça sucesso em fazer uma comunicação com o Firebase, nós vamos executar o que estiver aqui dentro. Se acontecer alguma falha na hora de se comunicar com o Firebase, então nós vamos cair aqui dentro. Ó. Lembrando vocês que nós podemos utilizar o onCompleteListener, tá bom? Mas aqui eu vou utilizar o add on success listener. Depois eu comento com vocês novamente como que funciona o onCompleteListener. Então, ok. Então, se acontecer sucesso, nós vamos executar o código que estiver aqui dentro. E até para nos auxiliar, eu vou criar uma variável aqui chamada task. E dentro dessa variável vai ter uma resposta do Firebase. Aqui é a mesma coisa. Se acontecer alguma falha, eu vou criar aqui uma variável chamada error. E o Firebase ele vai nos responder através dessa variável error aqui, ó, caso aconteça algum erro. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou criar aqui uma variável. Eu vou chamar ela de URL. E então eu vou pegar a minha variável task. Olha só que legal. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui primeiro um log.d, aonde eu vou colocar o seguinte. JohnnyTest. E aqui eu vou colocar essa nossa URL. Aqui vai ficar em vermelhinho, então eu vou clicar em cima, dar um Alt Enter e clicar em Import. Aqui no final vou colocar um ponto e então utilizar aqui o toString. Então olha só que legal. Eu já vou explicar melhor para vocês o que está acontecendo. Deixa eu só copiar aqui o nome desse nosso método e vou colocar ele aqui dentro do nosso outro método aqui de button_download. Pronto. E agora quando nós clicarmos então em cima aqui do nosso botão de download, esse nosso novo código aqui ele vai ser chamado. Então vamos executar o nosso simulador e daí eu vou estar explicando para vocês o que está acontecendo aqui melhor. Vamos lá. Vou deixar aberto aqui o nosso emulador. Pronto, veja que o nosso emulador aqui já foi executado. Vou abrir aqui o nosso logcat. Veja que eu já tenho aqui a nossa descrição, só que está ao contrário, né? Aqui o correto é JohnnyTest. Lembrando que tem que ser essa mesma descrição aqui que nós colocamos no nosso log.d, tá? Aqui você vai escolher o seu emulador, vai escolher o seu nome do pacote e aqui você vai escolher debug. Agora vamos então clicar aqui em download imagem e vou clicar aqui em download. Ao clicar em download, olha só o que vai acontecer. Vamos aguardar um momento. Olha só, apareceu aqui. Se não aparecer nada aqui para você, selecione aqui alguma dessas outras opções e depois você clica novamente aqui em Show, ó, tá bom? Então veja que agora vai aparecer aqui para a gente a URL da nossa imagem. Então olha só, https Firebase Storage. Se você for olhar essa URL aqui, ela vai ser parecida com essa daqui que nós temos, ó. Se você for comparar as duas vão ser muito parecidas. Então agora que nós já sabemos que através desse código aqui nós estamos conseguindo recuperar
a URL da nossa imagem, o que esse nosso método aqui, ele realmente faz? Em muitos casos em seus projetos, você vai querer salvar a URL da sua imagem lá no seu banco de dados. Ou então você pode estar salvando o nome da sua imagem lá no seu banco de dados. Eu estou falando isso referente ao banco de dados do Firebase, tá? Então, quando você salva o nome da sua imagem no seu banco de dados, você pode então estar utilizando esse código aqui, ó, para conseguir a URL da sua imagem. Porque às vezes você vai olhar para o tamanho dessa URL aqui e você vai querer que essa URL ela não seja salva no seu banco de dados. Às vezes você vai querer salvar num nome mais curto. Olha só o tamanho da informação que nós vamos salvar no nosso banco de dados. Já aqui, olha o tamanho. Então, em muitos casos, você vai preferir salvar lá no seu banco de dados o nome da imagem e não a URL dela. Então, você tem duas opções. Caso você futuramente lá no seu banco de dados, quando a gente for aprender sobre banco de dados, caso você queira salvar o nome da imagem, através desse código aqui, você consegue recuperar a URL dessa imagem, tá bom? Então, você já fica ciente que tem como você fazer isso. Então, através desse comando aqui, ó, nós fazemos o caminho até chegar à nossa imagem e então nós utilizamos esse comando aqui, ó, download URL, para pegar a URL daquela nossa imagem. Porque dessa forma, tendo a nossa URL em mãos, nós podemos utilizar esse código aqui que nós já trabalhamos. Ó. Então você pode utilizar esse código aqui ou pode estar utilizando esse código aqui. Ó. Você escolhe. Eu vou fazer o teste com esse daqui, ó, que é o código que nós já criamos. Então, olha só, vou pegar ele aqui, vou copiar ele por inteiro, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui, ó. Vou apagar esse nosso log.d e vou colar o nosso código aqui embaixo, ó. Aqui, veja que nós tínhamos criado essa variável, né? Então eu posso remover ela. E aqui onde nós temos URL imagem, ao invés de ter essa URL grande aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente pegar a nossa variável task e colocar aqui um ponto toString. Olha só, dessa forma aqui está pronto o nosso código. Só aqui que no nosso add onFileListener eu posso colocar uma mensagem de erro, né? Então aqui eu posso colocar o seguinte: erro ao acessar imagem. Olha só, e então eu posso colocar a nossa variável error, né? Que é essa nossa variável aqui, ó, error. Colocar aqui um message e colocar aqui um ponto toString. Olha só, então caso a gente entre aqui é porque houve alguma falha na comunicação com o Firebase, então nós não conseguimos ou acessar esse arquivo aqui que nós estamos tentando, ou então por alguma falha de conexão com a internet, ou algum problema de conexão, tá bom? E aqui, no nosso add on successListener, então, vai ficar o código onde a gente recupera a nossa URL da nossa imagem, e aqui nós fazemos todo o procedimento que nós já tínhamos aprendido anteriormente. Então você pode utilizar esse comando aqui do glid, tá? Ou você pode utilizar esse outro aqui, ó. Tanto faz. Vamos agora então fazer um teste. Vou executar aqui o nosso simulador. Vamos lá. Vou até deixar ele já aberto aqui. Pronto, foi aberto. Vamos clicar aqui em download de imagem e vamos clicar aqui em download. Ao clicar em download, olha só ali o nosso progress bar e apareceu a nossa imagem. Então, esse nosso método aqui, ó, de download imagem e nome, ele está funcionando de forma correta, tá bom? Então, agora que nós já temos esse procedimento aqui, nós podemos ir para a próxima aula, onde eu só vou mostrar para vocês esse mesmo código, só que utilizando aqui o onCompleteListener, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula.